Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, as entranhas do golpe, eu diria as tripas do golpe começam a transbordar. Agora a gente tem mais elementos que comprovam, entre outras coisas, o que Fórum já diz desde o dia 12 de dezembro e o que está levando a Zen a fazer um documentário sobre o ato 18. Por quê? Porque a Polícia Federal encontrou áudios no telefone celular do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid Barbosa, que é tenente-coronel, filho de general. Ele é aqueles caras chamados assim da família militar, que tem herança de sangue milico, tradição, selva. Ele usa aquele cabelinho pega rapaz. Esse Mauro Cid teve seu celular investigado pela polícia. O Bolsonaro entrou em pânico quando o Xandão autorizou os grampos no celular do Mauro Cid, mas agora fica claro por que ele ficou desesperado. Ele dizia, não, vai encontrar conversas minhas até com Putin. Ah, Bozo! Nós não somos... Nós é do interior, mas não é bobo. Não era isso que preocupava o Bozo. Eram as conversas que o Mauro Cid tinha com outras pessoas, incluindo aí tentativa de golpe, onde ele conversa com um sujeito chamado Ailton Barros. Eu vou até pôr a foto aqui dos dois, né? Dos golpistas, matéria da Fórum, para vocês aqui, ó, com a imagem dos dois. Aí ele não está com um pega-rapaz, mas vocês vão poder conhecer tanto o Mauro Cid quanto o Ailton de Barros. E aí, veja aí a imagem dos dois. O Bolsonaro falava que era o segundo irmão dele, porque o primeiro seria o Hélio Negão e o segundo esse Ailton de Barros. Ou seja, alguém de imensa intimidade com o Bolsonaro. E vejam só, esse Ailton de Barros foi punido 6 vezes. 6 vezes no Exército até ser expulso. Se não me engano, no início dos anos 2000, ele é expulso do Exército. Sabem por quê? Porque vendia armas, fuzis, para a milícia. É dessa gente que o Bolsonaro é íntimo. Adriano da Nóbrega, miliciano conhecido. E esse Ailton de Barros, que vendia armas do Exército, fuzis do Exército, foi pego pelo Exército, por isso, e foi expulso. Este cara foi grampeado pela PF e agora vazam áudios dele. Olha, o áudio do dia 15 de dezembro, né, desse Ailton Barros ao Mauro Cid. É o seguinte, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes, que é o então comandante do Exército, para que ele faça o que tem que fazer. Até amanhã à tarde, ele aderindo, bem, isso no dia 15, tá? Ele faça um pronunciamento, então, se posicionando dessa maneira para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, tem que fazer esse pronunciamento. Quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa, que você viu, né? Eu nem preciso falar, está abalada em todo o Brasil. Nesse momento, o Barros ressalta a necessidade de Gomes ou Bolsonaro realizarem um pronunciamento comentando na mensagem de voz e destaca aqui de preferência o Freire Gomes. Ou seja, ele teve os atos do dia 12 em Brasília, aquela grande quebradeira, que nossa fonte, no dia 13, diz tem participação do GSI. Esse Ailton de Barros está, então,
falando para o Cid que no momento em que recebia a mensagem, sabe, ia ouvir a mensagem, estava na antessala do Bolsonaro. Aí ele prossegue no dia 16 de dezembro. Pô, não é difícil. O outro lado tem a caneta. Nós temos a caneta e a força. Braço forte, mão amiga. Qual é o problema, entendeu? Quem está falando? Quem está jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não somos nós. Então, nós vamos ficar dentro das quatro linhas a tal ponto ou linha. Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar, porque ele queria o golpe, lançar, ir para o golpe. Mas vamos dar de passagem perdida? Indaga. Ou vamos deixar para lá, na linguagem do milicianês milicoso, se for preciso, vai ser fora das quatro linhas, ele continua. Nos decretos e nas portarias que tiveram que ser assinadas. Tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele. De prender o Alexandre de Moraes. E ele diz, é como ele faz com todo mundo, tal, tem que mandar prender ele, como se o Alexandre prendesse as pessoas sem ordem judicial. Isso no dia 16 de dezembro, gente. 15 de dezembro, eu vou até olhar aqui, ó. Ele fala para prender no domingo que seria o dia 18 de dezembro. Nós demos a matéria da fonte do Henrique no dia 13. No dia 14, o general Heleno desmentiu. No dia 15, rolou esse áudio. General Heleno, seu mentiroso. Mentiroso. Olha aqui, está a prova de que vocês estavam articulando o golpe e que havia dentro do governo muitas pessoas tratando disso. O senhor é um mentiroso. Os fatos, que eu já sabia, agora os fatos, os áudios, corroboram todas as denúncias do jornalista Henrique Rodrigues, publicado nesta fórum, ignorado pela mídia naquele momento. Por mídia comercial e alguns mídias progressistas que não trataram do assunto, impedidas a partir desde cima. Teve diretor de redação que impediu seus jornalistas de comentarem o assunto, dizendo que não ia dar uma matéria da Fórum, porque, inclusive, a fonte era uma fonte que não se... Imagina, o cara dentro da Polícia Federal, ele ia se identificar no governo Bolsonaro, sabendo que eles estavam armando esse golpe nas barbas dele, sabendo que tinha muita gente envolvida. Como que ele ia falar, eu sou fulano de tal, estou dizendo isso? Cá para nós... é brincadeira, né? Jornalismo é coisa séria, nós estamos fazendo com seriedade. Está aqui as provas das entranhas, das tripas desse golpe. Vejam, esse Cid é nomeado nesse momento, naquele momento, no caso, nesses dias, para ser o comandante de um alto comando lá de Goiás, Goiânia. Por quê? Porque eles queriam dali partir para executar esta prisão do Alexandre de Moraes e do Lula. E quando cai o primeiro general do Lula na GSI, a gente fala, o GSI continua contaminado. E esse general, o Lula, graças a Deus, deve ter lido a fórum, ouvido os nossos apelos aqui, demitiu o comandante do Exército. Ele está contaminado, ele quer o Cid para dar o golpe. Ele vai chamar o golpe, o Cid vai pegar o batalhão e vai vir aqui e vai prender todo mundo. Aí dá uma passada de pano o Múcio, mas o Lula fala, não, quero que demita. O Lula se livrou. Esse Cid que está aí hoje todo carimbado com o golpismo, com os áudios aparecendo e está completamente exposto, né? Está preso e vai ficar preso, espero que por muitos anos, ia comandar a operação de prisão de Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes, de Lula, de deputados, de senadores, de jornalistas,
no Brasil inteiro com o comando militar do Lula operando. Se o Lula não demitisse aquele general golpista que saiu safado porque queria manter o Cid comandando as tropas de Goiás ali. É isso. As tripas apareceram e nós vamos continuar apurando. Tem mais denúncia aí. História do Cid. Esse, como é que é o nome dele? O outro lá, o Ailton Barros. Henrique está com uma matéria aí, apurando outra história cabeludérrima do Ailton Barros. Vamos continuar fazendo jornalismo. A Eli Cabral está dizendo que está contribuindo aqui para o documentário, o Ato 18, que o Azenha está já escrevendo o roteiro lá aceleradamente. E esse documentário vai ser traduzido para todas as línguas que existem e que alguém tiver, alguma pessoa querendo assistir, porque isso será denunciado ao mundo como a extrema-direita, junto com os extremistas militares, tentaram um golpe de Estado no Brasil e esse golpe ainda está sob risco. Se o Lula não mantiver articulação política ali na faca, se não acertar nesse governo, esses golpistas continuam com querendo, com gana de retomar o poder. Não podemos nos descuidar. Queridas, queridos e queridos, era o que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todes. Excelente sextou para vocês. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.